Olá pessoal, tudo bem? Então, até o último vídeo a gente falou sobre os reforços em termos de matéria-prima, as mais utilizadas em suas características, como obter essas matérias-primas e as suas principais propriedades e diferenças entre um material e outro. Então, a gente deu ênfase às fibras de vidro, às fibras de carbono e às fibras de aramida. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre as formas comerciais, como que a gente, na verdade, compra essas fibras e utiliza elas, né? E eu gostaria de começar esse vídeo citando aqui uma frase do livro do Jorge Nassi, Manual de Construção de Barcos, que ele escreve que hoje em dia existe um grande número de tipos de reforços disponíveis no mercado, sendo os mais conhecidos as mantas e os tecidos em geral. Alguns são feitos com algum tipo de fibra, enquanto outros juntam um ou mais tipos de fibra para melhorar as propriedades finais. Então, como ele coloca nessa frase aqui, a gente vai dar ênfase nesse vídeo. Então, a gente vai falar sobre os diferentes tipos de reforços em termos de formas comerciais. A gente vai começar com as formas comerciais mais simples, onde elas são utilizadas, até chegar nas formas comerciais mais complexas e mais caras também, que são os prepregs, que a gente vai falar um pouco no final do próximo vídeo. Então, primeiro forma comercial é o cabo diretamente depois do processo de fabricação, e esse cabo é chamado de roofing direto. O termo roofing direto é um termo que é um termo utilizado aqui no Brasil, então quando vocês vão em qualquer tipo de estaleiro, e se vocês usarem esse termo, mesmo que não seja um termo em português, as pessoas vão conhecer. E geralmente os fornecedores, ou os fabricantes que trabalham com o processo de fabricação de spray-up utilizam essas bobinas ou compram o material em forma dessas bobinas. Então o material é vendido em forma de uma bobina, aí tem uma massa aqui que varia de 20 a 25 quilos e esse cabo é enrolado dentro de toda essa bobina. Então, geralmente, fabricantes de compósitos que trabalham com técnicas como enrolamento filamentar, que é o filamento winding, e o processo de spray-up, que é muito comum na indústria náutica, eles utilizam essa fonte aqui como matéria-prima para a confecção das peças. A gente ainda não viu sobre os processos de fabricação, mas é interessante talvez eu fazer nesse momento, abrir um parênteses aqui e falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas aqui para vocês entenderem por que eles usam a fibra contínua aqui em forma de bobina. Então eu trouxe aqui dois esquemas, mostrando primeiro aqui de cima um enrolamento filamentar. O processo consiste basicamente em obtenção do roofing direto, esse alinhamento dos cabos, um banho na resina, e daí a aplicação através desse cabo ele fica tensionado e esse pente aqui ele consegue se movimentar nessa direção para cima e para baixo, então ele se movimenta em Z aqui e em X aqui, enquanto a nossa peça, o molde da nossa peça ele vai se rotacionando nesse eixo aqui. Então a gente acaba produzindo uma peça aqui simétrica, com alta relação de fibra em relação à resina, então a alta fração volumétrica de fibra. Esse processo ele não é tão utilizado na indústria náutica porque ele se restringe às peças com alto grau de simetria, que não é o caso muitas vezes das peças utilizadas no mercado náutico. E a matéria-prima que é o roofing direto. Em contraponto a isso, existe o processo de spray-up, que daí sim é muito utilizado no mercado náutico, que a matéria-prima também é um roofing direto, então aqui a fibra em forma de filamento contínuo, ela é tensionada até uma ponta de uma pistola. Nessa pistola aqui tem um cortador, a fibra é picotada em pequenos filamentos, e essa pistola faz a aspersão dessas fibras picotadas sobre um determinado molde, juntamente com uma resina já com iniciador. Então ela faz a aspersão sobre o molde e depois manualmente é passado um rolinho de alumínio para compactar essas fibras aqui sobre a superfície do molde. Nota-se aqui que a fibra, então, em seu estado de aplicado, ela está picotada, então ela não está contínua. Já no enrolamento filamentar, ela está contínua, ela não precisa ser cortada para ser aplicado durante o processo. Esse processo spray-up ele é muito utilizado porque ele te dá uma margem de trabalhar com geometrias diferenciadas, o que para a gente, e também a velocidade de produção é bem alta,
Então, em estaleiros que não trabalham com bomba de vácuo, seja via laminação a vácuo ou infusão, processos mais manuais, é comum ver algumas peças sendo fabricadas via spray-up, que é um dos métodos utilizados para laminação manual, né? Então, a matéria-prima desse método aqui vem em forma do reforço, né? Vem em forma de bobinas, que é o ruvim direto, assim como aqui no enrolamento filamentar. Então, falando um pouquinho mais sobre essa forma comercial, as especificações técnicas da bobina basicamente é o material, né, que está sendo utilizado, qual é a matéria-prima, a densidade linear do cabo, então é o TEX, basicamente quanto que pesa por quilômetro, o agente de ligante que é utilizado, é o sizing aqui, muitas vezes no banho de imagem, por exemplo, para fibra de vidro, qual foi o agente de ligante que foi utilizado, e o que vai influenciar também no TEX é o número de filamentos por cabo, né? Então existe uma variação aí dependendo do fornecedor, com diferentes números de filamentos por cabo. À medida que vocês têm um número maior de filamentos por cabo, a gente acaba tendo um TEX mais alto, e com menos filamentos por cabo a gente tem um TEX mais baixo. Tem um range aqui que varia de 100, comercialmente, né, de 100 a 4.800 TEX aqui, que seria gramas por quilômetro contínuo aí do material. Então esse seria o ruvim direto. É umas formas mais baratas de comprar a fibra, porque ela não demanda nenhum trabalho adicional. Então, logo depois do processo de fabricação da fibra, ela é enrolada na bobina e ela já pode ser comercializada em forma de cabo. Existe também o ruvim de corte. Ele é pouco utilizado hoje em dia porque quem trabalha com laminação manual geralmente tem uma laminadora com um picotador, mas o ruvim de corte seria o produto de que viria depois da pistola aqui, né? Então é como se a gente comprasse a fibra já picotada. Então, se eventualmente a pistola não tivesse nenhum picotador, a gente compraria essa fibra já picotada. Eu acabei trazendo aqui para mostrar para vocês como seria esse picotador, né? Esse cabeçote com lâminas aqui para picotar as fibras, e aqui o perfil de como seriam essas fibras picotadas. Entretanto, dentro da laminação manual, o spray up, geralmente os laminadores, né, quem trabalha com esse tipo de processo, já tem na pistola o próprio picotador e não compra a fibra picotada, sim a fibra em forma de ruvim direto. Mas existe também o ruvim de corte, se eventualmente vocês forem precisar para algum tipo de aplicação. E existem as mantas, né? As mantas, elas são bastante utilizadas na indústria naval, na indústria náutica. Ela tem a funcionalidade de dar um acabamento estético melhor para o produto. Também tem a funcionalidade de servir como um elemento de união entre tecidos, porque geralmente ela absorve mais resina do que os tecidos, então esse fato de ela absorver mais resina evita uma delaminação entre tecidos que têm alta gramatura, e ela tem um custo mais baixo que tecidos aí, em geral. Entretanto, ela não traz propriedades estruturais para o nosso compósito, né? Então ela ajuda em termos desses benefícios que eu comentei agora, mas ela acaba não trazendo nenhuma propriedade estrutural, né, resistência mecânica significativa para o nosso compósito. A manta são fibras picotadas de fibra de vidro aqui muitas vezes, né? Geralmente se trabalha com uma fibra menos nobre, quando se trabalha com ela picotada, não faz sentido comprar uma fibra de carbono, por exemplo, e picotar ela, ou Kevlar, picotar ela. Então, geralmente as mantas vocês vão ver comercialmente disponíveis são aquelas que são de fibra de vidro. Então são picotadas e elas são vendidas na forma de uma manta mesmo. A diferença de uma manta para outra é a gramatura que ela tem, e a gramatura é quantos gramas ela tem em 1 metro quadrado. Então, se eu pegar 1 metro quadrado dessa manta e pesar, né, numa balança, quantos gramas ela tem, ela seria mais grossa ou mais fina, dependendo da gramatura dela. Em termos de propriedades, a manta é considerada um material isotrópico, porque ela tem uma distribuição randômica dessas fibras curtas, né, no espaço, e essa distribuição acaba trazendo propriedades quase que iguais para todas as direções, por isso que a gente acaba assumindo que esse material é um material isotrópico, né? Então tem até uma analogia que a gente faz com materiais policristalinos. Aqui seria uma manta, né, com vários segmentos de fibras
orientados de maneira aleatória aqui no espaço, independente da direção que a gente está medindo uma determinada propriedade, por exemplo, propriedade mecânica, a resposta do material vai ser muito similar, então um material quase que isotrópico, né? O que a gente não tem nos tecidos, que geralmente são anisotrópicos porque eles são feitos de fibras contínuas em uma determinada direção, né? Então muita gente usa essa analogia aqui, né, na área de materiais com materiais policristalinos que têm grãos com várias orientações cristalográficas de grão para grão de maneira diferenciada. O processo de fabricação da manta ele consiste em, a partir do roofing direto, esse roofing ele é picotado, né? Daí a gente tem um roofing de corte, ele é colocado sobre uma esteira, né? Essa esteira aqui ela vai jogar um determinado material ligante sobre a superfície desse roofing de corte, e esse material ligante aqui ele vai se fundir dentro de uma estufa e depois isso é compactado com rolos e daí a gente tem a nossa manta fabricada. Aqui tem um processo todo descrito, né? Então, desde o espalhamento sobre uma esteira, daí depois são utilizados um material ligante, né? Geralmente uma resina de poliéster bisfenólica, que é em pó, controlada por esse dosador aqui, né? Então ela é jogada sobre esses pós secos de fibra picotadas. Depois isso aqui passa para uma estufa, essa resina aqui entra num estado mais fluido. Depois disso ela é compactada e daí é enrolada e vendida em forma de rolos, né? Essa manta. E a principal diferença de uma manta para outra é a gramatura, é quantos gramas ela tem em 1 metro quadrado. Hoje existem mantas com gramaturas baixas, que são as mantas mais finas, e mantas com gramaturas mais altas, aí, que atingem até 800 gramas, até dependendo da manta, pode alcançar até valores maiores aí de gramas por metro quadrado. Então, se eu pegar 1 metro quadrado da manta, ela vai ter essa gramatura aí. Aqui comenta, né, que a utilização dela é bastante utilizada na laminação manual, geralmente junção entre tecidos. Pode ser aplicado também em moldes fechados ou moldes abertos, e geralmente ela tem um percentual de absorção de resina relativamente alto em comparação com tecidos, então raramente um laminado feito de manta vai ter um percentual maior do que 30% de reforço, então o restante vai ser resina. Então geralmente ela absorve bastante resina aí, e a forma de comercializar ela varia muito, né, do fornecedor, mas tem rolo em forma de rolos, às vezes a gente compra em forma de metros quadrados, depende do fornecedor e o quanto que vocês estão comprando aí. Um outro tipo de forma comercial é o véu de superfície. O véu de superfície ele é como se fosse uma manta extremamente fina, né? Então a gente estava vendo um pouco da gramatura da manta lá, ela tinha em torno de 200, 300, 600 gramas por metro quadrado. O véu de superfície ele tem uma gramatura tão fina que realmente ele parece um véu e por isso que ele é chamado de véu de superfície. Ele é muitas vezes colocado numa camada logo após o gel coat, então aquela tintura, aquela pintura que a gente vê na superfície um compósito logo abaixo tem uma camada de véu, muitas vezes essa camada de véu ela tem algumas funções, né? Além disso, o véu, eu vou falar sobre essas funções aqui no próximo slide, mas uma das coisas interessantes é que o véu absorve muita resina. Então, muitas vezes, durante a construção de um laminado, a gente evita colocar fibras muito pesadas próximas à superfície desse laminado, porque isso pode causar algum tipo de trinca no gel do laminado ou do compósito, porque o coeficiente de dilatação da resina e do gel é diferente do coeficiente de dilatação e contração da fibra. E quando a gente trabalha com fibras muito pesadas próximas ao gel, a gente pode ter esse problema. Muitas vezes acontece que o laminado, né, ele fica com a impressão da resina, né, impressão visual, assim, desculpa, a impressão visual da fibra, né? Então a fibra às vezes tem uma trama e essa trama acaba se refletindo na superfície externa do nosso laminado. Então o véu ele tem algumas funções, né? A primeira função é evitar ou prevenir qualquer tipo de microfissura superficial no gel coat. Então ele faz como se fosse uma entrada gradativa de fibra no nosso laminado, né, a partir do gel coat. Então, em vez de começar a trabalhar com fibras muito pesadas, começar a trabalhar com fibras mais leves. É aconselhável isso também quando se trabalha com um plano de laminação. Além disso, muitas vezes, né, dependendo de aplicação do nosso material compósito, ele é utilizado como um liner. Então, é a primeira barreira aí de proteção
das fibras estruturais do nosso compósito. Então, muitas vezes num plano de laminação, antes de o meio externo chegar na nossa fibra, ele vai alcançar o véu e o véu vai proteger as fibras estruturais de entrar em contato com o meio externo, e às vezes o meio externo pode ser alguns produtos químicos mais agressivos, então ele vai funcionar como um liner externo. E também tem essa questão estética, né? Ele acaba escondendo as fibras de vidro, as tramas da fibra de vidro, não deixando os desenhos delas aparecerem na superfície. Então, muitas vezes a gente olha contra a luz, assim, em termos de acabamento superficial, dependendo da peça em compósito que a gente está analisando, a gente consegue ver as marcações ou da manta ou do tecido na superfície, mesmo com gel na superfície, e isso acaba trazendo um aspecto estético desagradável, né? E para evitar isso, é aconselhável sempre trabalhar com o véu, né? Aqui também, novamente, eu mostro para vocês uma frase do Jorge Nassi, né, do livro dele, que ele comenta a importância de trabalhar com gel, né? É comum utilizar o véu na camada mais externa do tanque, está em contato com o líquido, depois são colocadas 2 ou 3 camadas de manta, e a seguir intercalam-se camadas de manta e tecido. Isso pode parecer simples, mas a variação progressiva do teor de fibras nessa configuração aumenta a resistência química do laminado e diminui a possibilidade de microfissuras na superfície do tanque. Então, o que ele está comentando aqui, né? Muitas vezes no nosso compósito, quando a gente vai fazer, por exemplo, a distribuição no plano de laminação, o que a gente faz, né? Vamos supor que a gente tem a nossa superfície aqui do nosso compósito e para cá a gente tem um teor de fibra do compósito, né? Então, aqui nessa parte mais externa a gente teria o gel, né? Que seria o acabamento basicamente da nossa peça. E o teor de fibra ele vai aumentando à medida que a gente vai indo para dentro do compósito, né? Então as fibras estruturais elas ficariam mais afastadas dessa superfície do gel. Então uma das maneiras aí de proteger essas fibras estruturais no meio externo e também evitar a marcação delas para o meio externo é colocar camadas aqui, né? Primeiro uma camada de gel, logo em seguida uma camada de véu, uma camada de manta de baixa gramatura e depois vai aumentando a espessura da camada de manta, ou aí vai chegando com os tecidos aí que tem um percentual de fibra mais elevado, então fibra, tecido, manta, e aí vai fazendo o nosso plano de laminação. Então o teor de fibra ele vai aumentando à medida que a gente vai se aprofundando no nosso compósito. Comum esse tipo de plano de laminação para evitar trincas e microfissuras aqui no gel e marcação estética das fibras estruturais e também proteger as fibras estruturais no meio externo. Aqui um resuminho do que a gente viu até agora. Então, em termos de matéria-prima dos reforços aqui, a gente falou sobre as fibras sintéticas, né, fibra de vidro, carbono e aramida, e algumas formas comerciais, né, que elas são vendidas e são utilizadas aí no mercado náutico, com ênfase principal a parte de fibra de vidro, que é a mais utilizada no mercado náutico, né? Então os ruvens diretos, que são utilizados para spray up e enrolamento filamentar, a manta, que é muito utilizada para laminação manual, né, como elemento de junção entre tecidos e também para dar um acabamento superficial melhor para o nosso compósito, o véu de superfície, que a gente acabou de falar sobre ele, as vantagens da utilização dele, e daí depois vem os tecidos, né? Para reforço estrutural, a gente vai começar agora a falar sobre, ou vai falar no próximo vídeo sobre esses tecidos, eles que vão dar toda a nossa rigidez, toda a nossa resistência mecânica que a gente precisa, ou proveniente da matéria-prima que ele foi confeccionado. Tudo bem?